Lucas capítulo 8, de 1 a 3, diz assim: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Eu quero que você preste atenção e você destaque aí na sua Bíblia esta última expressão: serviam com seus bens. Eu acredito que nos dias de Jesus, aqueles homens que estavam próximos a ele, que eram os 12, eles eram privilegiados. Imagina você ter acesso, estar conectado diretamente com o mestre. E Jesus ali, juntamente com os seus 12, vai desenvolver o seu ministério de uma forma tão intensa. E Jesus sabia que o tempo que ele teria com eles não era tão extenso assim, 3 anos e meio, e ele precisava completar a obra do discipulado. Então, aonde Jesus ia, os 12 iam com ele. E Jesus, ele pregava o evangelho do reino, ele ensinava, e ele curava os enfermos, e ele expulsava demônios. Então era uma escola na prática. Mas eu quero mostrar para vocês e destacar este texto que fala a respeito de mulheres, como Maria Madalena, Susana, e a Bíblia diz algumas outras mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Existem muitas formas que nós podemos servir a Deus. E uma das formas que nós podemos servir a Deus é com os nossos bens. Uma das formas que nós podemos servir a Deus é com os nossos bens. E é interessante porque as mulheres neste contexto elas eram muito discriminadas, como em muitas partes do mundo ainda são. Mas Jesus vai trazer para perto dele estas mulheres. Dentre elas, Maria Madalena, a qual ele tinha expulsado 7 demônios. Imagina isso. Diz Joana, que era esposa de um procurador de Herodes, era um homem importante. Susana e muitas outras mulheres. Eu creio que essas mulheres, estando próximas a Jesus, não agradava muito os líderes religiosos, e tampouco o sentimento de masculinidade daqueles homens que viviam naquele contexto. Mas o que importa é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, e todas as pessoas que estão dispostas a segui-lo e a servi-lo, ele está de braços abertos para caminhar com essas pessoas. Você pode dar um aplauso a ele? Ouça o que eu vou dizer para você. Um dos testes mais rigorosos da fé, você sabe qual é? Um dos testes mais rigorosos da fé é o dinheiro. Pastor Léo que está ali? Deus que te abençoe, Pastor Léo. Nosso pastor lá em Araraquara. Será que tem alguém conectado de Araraquara? Todos? Amém. Deus que abençoe vocês de Araraquara. E você é muito bem-vindo, aqui é a sua casa. Amém. Pastora Rosana está aqui ou está lá? Pastora Rosana, um abraço para você, um beijo para todo mundo aí. Você se lembra o que eu disse há pouco? Um dos testes mais rigorosos da nossa fé diz respeito ao dinheiro. Jesus, ele foi tão enfático falando a respeito disso, que ele comparou a Mamon. Ele vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores. Mamon é uma divindade que reivindica para si a reverência, o curvar-se, o render-se.
E Jesus, ele vai ser enfático em falar a respeito desse tema. Ele diz: ninguém pode seguir ou servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículos 19 a seguir diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Atente para isso. Jesus nunca disse a alguém que alguém não poderia ser rico. Não está nisso. Mas está em o dinheiro se tornar o seu Senhor, se tornar o seu Deus, ao invés de ser o seu servo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar os ensinamentos de Jesus, e não apenas os ensinamentos de Jesus falando a respeito deste tema. Nós podemos servir ao nosso Deus com o nosso dinheiro. Algumas pessoas, elas trabalham 10, 12, até 14 horas por dia. Você conhece alguém assim? Há muitas pessoas trabalhando 10, 12, 14 horas por dia. Essa semana eu estava falando com o pastor Aldo. Ele estava falando de alguém que se tornou sócio de algumas pessoas em São Paulo. E ela foi para São Paulo, e ela saía de manhã de casa, 6 horas da manhã, chegava em casa meia-noite. E eles foram ganhando muito dinheiro. E quando ele percebeu, ele falando que os filhos eram cuidados por pessoas, tinha os melhores carros para se levar na escola, mas os filhos já não viam mais os pais e tampouco a esposa. E aquilo começou a causar uma angústia no coração dele. E ele precisou voltar para ajustar as coisas dentro dele. Todas as coisas têm que ter o seu devido lugar na nossa vida. É preciso que nós aprendamos a lidar com o tempo e administrarmos o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. É muito importante que tenhamos um tempo para o trabalho e trabalharmos com diligência, buscando habilidade, mas jamais nos tornarmos escravos do trabalho. Quando Israel estava no Egito, uma das propostas de Faraó para que eles fossem servir a Deus, mas não fossem muito longe. E Faraó vai impor a eles uma carga de trabalho dobrada, dizendo: olha, vocês estão muito folgados, por isso que vocês querem adorar a Deus. Dobra-se a carga de trabalho para que eles não tenham tempo de buscar a Deus. Então nós precisamos ter o cuidado. É muito importante sermos diligentes. Eu não acredito nessa história de, olha, você já viu aquelas empresas de marketing multinível, dizem assim: olha, você vai trabalhar 2 horas por dia, você vai ficar rico. Esquece. Mas não tem umas propostas indecentes assim? E algumas pessoas acreditam. Você não precisa nem deixar o seu trabalho, você vai se dedicar 2 horas e você vai se tornar uma pessoa milionária. Quando você ouvir uma proposta dessa, já clique não. Já sai do sistema. Porque eu não vejo ninguém produzir riqueza trabalhando 2 horas por dia. É necessária inspiração, mas também é necessário o quê? Muito suor, dedicação. Mas o trabalho precisa ter um tempo na nossa vida. Nós precisamos ter um tempo para nós mesmos, o seu tempo pessoal. Você tem que administrar isso. O tempo para a família, o seu tempo de lazer e o seu tempo para Deus. Deus muitas vezes vem no final da lista. Se você fosse classificar assim, qual é a sua prioridade? Em primeiro lugar, Deus. É fácil nós falarmos, em primeiro lugar está Deus. Mas na prática, Deus vem depois. Porque nós conseguimos dedicar 10, 12 horas de trabalho por dia para nós, para produzir riqueza para nós. E muitas vezes não conseguimos nos dedicar 3, 4 horas da semana para o reino. Lógico que eu não quero que você se dedique para o reino integral. Lógico que você da sua casa ou no seu trabalho, tudo é integral. Mas eu não quero que você deixe a sua empresa, o seu trabalho, o seu negócio,
muitas vezes para ficar em um lugar isolado, como um monge, aí dizendo assim, ó, aí eu vou agradar a Deus. Errado. Deus quer te usar no mercado de trabalho, e lá você pode ser um canal para que você glorifique o nome do Senhor através da sua atividade profissional. Essa dicotomia que nós fazemos muitas vezes na igreja, nós somos isso, lá fora é outra coisa. Não tem dicotomia. A sua empresa, você trabalha para Deus. No seu trabalho, você está produzindo riqueza lá no seu trabalho, não importa o que você faz, para glorificar, exaltar o nome dEle. Você pode entender isso? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode ter dois senhores. Queridos, o dinheiro, ele é muito espiritual. O dinheiro é espiritual. Eu vi aqui uma pesquisa interessante. Olha o que diz aqui. 215 versículos no Novo Testamento falam a respeito da fé. 218 falam a respeito de salvação. 2084 versículos estão relacionados a finanças, dinheiro ou produção. Olha esse tema. Então é um tema espiritual. Jesus, nas suas parábolas, que são 28, 16, ele trata de alguma forma desse tema. Então é um tema muito importante. E por que Jesus falou tanto em dinheiro? Você acha que Jesus estava interessado no dinheiro das pessoas? Em absoluto. Você acha que Jesus tinha um interesse em tirar dinheiro de alguém? Não. Mas o que Jesus queria é ver corações livres dessa regência espiritual que atormenta muita gente, chamada mamão. Chamada mamão. Preste atenção. Em quem você confia, você descansa. Em quem você confia, você descansa. Algumas pessoas descansam quando elas têm dinheiro. Aí descansam. Mas Deus quer que você descanse nele, porque Ele não tem fim. Eu estava nos Estados Unidos de férias, e isso tem muitos anos. E todas as vezes que eu saía de férias e ia para os Estados Unidos, eu queria comprar um microfone ou alguma coisa para a igreja. Pastor, só pensa assim. E eu estava no hotel, falei com a Rebeca e com a Marisa, e pegamos um táxi e fomos para um lugar mais longe. Pensa num lugar longe. Longe. E eu fui lá, comprei o microfone e saí todo feliz da loja. E quando fomos para o shopping, fui passar o meu cartão, não tinha mais limite. E quando eu olhei, já não tinha mais nem quase dinheiro. E elas disseram assim, olha, vamos na loja, devolve o microfone e peguem dinheiro. É a solução. Porque tinha um limite para sacar por dia. No outro dia eu poderia sacar. E administrei e passou. Terminaram as férias, fomos pegar o trânsito para ir para o aeroporto. Combinei o valor, quando eu contei o dinheiro, era exatamente o valor que eu precisava para o transfer. Lanchinho no aeroporto nem teria, só no avião. E quando eu dei o valor que eu tinha combinado com o rapaz do transfer, que lá combina, eu dei o dinheiro para ele, ficou olhando, esperando o quê? O tip, a gorjeta. E eu lá sabia que tinha gorjeta? Tinha que dar, era obrigado. Pensa num sujeito bravo. Mas eu não tinha como dar mais nada, só se desse eu mesmo. Agora pense comigo aqui. Imagina você, alguém pega você e leva você, vamos colocar um país aí, que você não fale a sua língua. Você vai lá para o Japão, Tóquio, você está lá. E você é deixado lá numa noite, e alguém diz para você assim: Deus é contigo. Você não tem dinheiro e você não tem cartão de crédito. Como você se sentiria? Pensa nisso. Você percebe que o dinheiro
muitas vezes traz aquele alívio, aquela sensação de segurança. E se nós não atentarmos, nós preferimos o dinheiro e o cartão de crédito do que Deus. Se alguém perguntasse para você lá no Japão, meia-noite, deixado lá, você prefere ficar aqui com Deus ou ficar sem Deus e com o cartão de crédito e com o seu dinheiro? O que você escolheria? Preste atenção. Em quem você confia, você descansa. Simples. A pergunta é: em quem você confia? De verdade? Em Deus? Ou no cartão de crédito? Ou no dinheiro? Deus não quer tirar o seu cartão de crédito. Deus não quer tirar o seu dinheiro. Mas Deus, Ele quer o seu coração, a sua totalidade e a sua plenitude. Nasci para amar, nasci para servir. Esse texto é um texto para sermos incluídos. E todos nós, servir ao Senhor com os nossos bens. Diga comigo: servir ao Senhor com os meus bens. Mais uma vez. Servir ao Senhor com os bens. A Bíblia fala em Marcos 14, 3 a 5, a respeito de uma mulher que ela ousou quebrar um vaso de alabastro e derramar na cabeça de Jesus. Olha o que essa mulher fez. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Tu percebe? Não podia ser um homem? Uma mulher. Aquelas mulheres, nós temos muitas vezes uma imagem distorcida de Maria Madalena. Ela se tornou uma mulher muito influente nos dias de Jesus, no ministério de Jesus, mas muito influente. Não foi pouco não. Não foi pouco. A sua entrega, a sua dedicação, o reconhecimento por ter sido liberta, a gratidão. Queridos, nós não imaginamos, nós não entendemos, nós não compreendemos a obra tão extraordinária e maravilhosa que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. É que nós não pegamos o microfone, expomos as pessoas para que elas deem o seu testemunho. Tem algumas coisas até estranhas. Mas ontem o pastor Evaldo estava me compartilhando o testemunho de um casal. Algo tão extraordinário e grandioso que Deus tem feito na vida deles. E eu me lembro que esse casal, eu vou dar o testemunho para que vocês, eu não estou reivindicando nada pessoal, mas para que vocês compreendam. Ele me procurou e disse: apóstolo, eu fiz um propósito com Deus e eu quero ministrar uma oferta na sua vida. Eu fiquei constrangido, porque eu conheço ele, a esposa dele, e não era uma oferta pequena. No mês seguinte, ele veio de novo, falou: apóstolo, eu quero ministrar mais uma oferta na sua vida. Fiquei constrangido de novo. E foram vários meses assim. Todos os meses ele vinha e dizia: apóstolo, ora comigo, ora com a minha esposa, e eu quero ofertar na sua vida. E aquilo me constrangia, mas eu recebia, porque ele estava sendo abençoado. E esta semana ele estava testemunhando para o pastor Evaldo: pastor Evaldo, o quanto Deus tem nos prosperado. Eles estão servindo aqui. A esposa dele estava lá na porta quando eu cheguei, medindo temperatura, colocando alquinho nas mãos das pessoas. Servir ao Senhor. Podemos servir a Deus de várias formas. E podemos servir ao Senhor com os nossos bens. Esse texto fala de uma outra mulher que veio a Jesus e ela quebrou um vaso de alabastro. Mas não era qualquer coisa. Era um nardo, era um perfume valioso.
O valor daquele perfume correspondia a 300 denários. Qual é o perfume mais caro que existe hoje assim? Chanel, esse aí. Um dia eu viajei, a Rafaela falou: pai, traz um Chanel para mim, esse perfume aí. Não é brincadeira não. Eu nem sei quanto tá. R$1.000? Mais ou menos, assim, R$1.000. Ela trouxe aquela mulher que naquele contexto de sociedade não valia nada, discriminada, não podia nem estar no meio dos homens, mas ela veio servir a Jesus. E quando ela fez isto, a Bíblia diz que Judas e outros objetaram, ficaram indignados. Sabe o que eles disseram? Absurdo isso, como que pode? Ela podia ter vendido isto e ter dado esse dinheiro aos pobres. Olha só. O Judas era ladrão. Jesus sabia que Judas era ladrão. Ele sabia que Judas era ladrão. Estava mostrando para Judas que o dinheiro não tinha valor na vida dele, porque o dinheiro era depositado e Judas cuidava da bolsa como tesoureiro. E Jesus nunca excluiu Judas, porque o dinheiro não dominava Jesus, mas ele ensinava a respeito do dinheiro. E ele vai dizer: vocês não podem servir a dois senhores, escolham, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. E Jesus disse: olha, os pobres sempre vocês vão ter com vocês, mas vocês não estão entendendo o que esta mulher fez. Dentro de pouco tempo eu vou ser crucificado. É como um bálsamo sobre o meu corpo. Imagina. A Bíblia diz, Timóteo fala, que a piedade é uma grande fonte de lucro. Quer ver esse texto? Timóteo, e nós vamos encerrar. 1 Timóteo 6, versículo 6. Olha o que diz esse texto: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o quê? Com contentamento. Não é por obrigação. Um dos testes mais rigorosos da nossa fé é o dinheiro. Jesus não está interessado no seu dinheiro, Ele está interessado no seu coração. E a expressão que o seu coração pertence a Ele é a entrega, é o seu dízimo. O dízimo é a expressão maior da sua fé, daquilo que você acredita. Quando você dizima, você está dizendo assim: eu acredito no que a palavra de Deus diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O próprio Deus diz: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Eu repreenderei o devorador. Existe um espírito maligno que se chama devorador. Só quem pode repreender é Deus. Ele repreende quando você entrega o dízimo. Fecha essa porta. Eu abrirei, ele diz: fazei prova de mim. Eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A vossa vide no campo não será estéril. A vide, aquilo que você plantar vai produzir. Cada semente que você plantar vai germinar, a planta vai crescer e você vai colher em abundância. A vide do campo não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Estas mulheres serviam a Jesus com seus bens. Eram mulheres importantes,
que estavam cativas, aprisionadas nas garras de Satanás. A figura da mulher na Bíblia, a mulher tipifica a igreja. Todos nós estávamos assim, cativos, aprisionados, fomos libertos, fomos alcançados. E a nossa chamada é para caminharmos com Jesus, seguir Jesus, servir Jesus. Isso não é apenas para os apóstolos, é para toda a igreja, e servi-lo com os nossos bens. Preste atenção, vou encerrar. Eu quero dar a oportunidade para você hoje, último dia da série, para que você quebre um vaso de alabastro. Se você entendeu a palavra, se você compreendeu a palavra, se você tem a mente de Cristo, se você está aqui muito mais do que para frequentar este lugar e receber uma boa mensagem, quebre o vaso de alabastro. Quebre o vaso de alabastro. Nada mais agrada a Deus do que a fé, e nada mais desagrada a Deus do que ser duvidado. Se Ele prometeu, Ele pode cumprir. O teste mais rigoroso da sua fé é o seu dinheiro. A entrega do dízimo, da oferta, da primícia é a expressão daquilo que você acredita. E vou encerrar. A parte da Bíblia que vai funcionar para você é aquela que você colocar em prática, é aquela que você acreditar. Que o temor do Senhor inunde o nosso coração, e que saiamos deste lugar debaixo desta consciência profética, de amarmos a Deus sobre todas as coisas, e amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós, como igreja evangélica, comunidade global, nós vamos expandir. No ano passado, Deus nos deu uma palavra sobre expansão. Alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Eu chego e estou arrepiado, porque quando entramos no ano, dia 16 de março, foi o primeiro lockdown da história. Como diante de uma palavra que Deus nos deu de expansão, vamos viver um ano com tantas restrições, mas nós expandimos. Nós fomos para Araraquara, nós fomos para o Vila Margarida, estamos indo o rancho, nós fomos um pouco antes, nós estamos indo agora para Los Angeles. Hoje eu fui no Los Angeles, orar no Los Angeles. Eu disse: Aldo, vem comigo, porque se eu for sem ele, ele vai ficar: pai, se foi outra vez, não me chamou? E eu falei: então vamos comigo. Da próxima você vai comigo, tá, Breno? Não fica com ciúme não, tá? Mas Deus tem um lugar separado para vocês. Já tem no meu coração, e também já está no coração de vocês. Vai chegar na hora. Quem sabe chega mais rápido do que a gente imagina, né? Eu estou orando por isso, mas vai chegar. E este ano Deus nos deu esta palavra, amplitude, baseada em Rehobote. O campo é grande, nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Estamos fincando bem as nossas estacas. E eu quero dar a você, nesta noite profética de encerramento de série, a oportunidade para quebrar um vaso de alabastro. Você sabe o que é? E colocar aos pés de Jesus, derramar sobre ele. Estão prontos? Estão prontos de verdade?